22 de fevereiro de 2026. Escolhas constroem destinos espirituais. Que frase é essa? Você deve estar pensando, escolhas? Destinos? Espírito? Você sabia que as tuas escolhas que você fez, você viverá os caminhos espirituais. Fique aqui conosco no Madrugada com Deus. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Isso mesmo, levando espiritualidade, conhecimento até você. Bom dia, como é que você está? Um novo dia se inicia. Domingo de alegria, de família, 22 de fevereiro de 2026. Essa é a oportunidade que você tem para você realizar aquilo que você ainda não conquistou, porque nunca mais haverá um 22 de 2026. Todo dia é um novo dia. Com muita alegria, nós estamos aqui novamente levando para você um papo agradável, falando sobre destino, sobre espiritualidade, sobre saúde, costume, por que nós nascemos, morreremos um dia, partiremos, bem assim dizer, para um outro lugar que a gente ainda desconhece, entre aspas, porque quando lá chegarmos, nós lembraremos de tudo. Lembraremos do passado, o que nós vivemos na Terra, a família que escolhemos, o porquê que temos certos filhos com os desafios novos a enfrentar, porque moramos nesse local, aí nessa rua, nesse bairro com os seus vizinhos, o porquê o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, os funcionários, enfim, todos nós temos um compromisso espiritual com cada ser desse, que nós às vezes entramos em atrito, em conflito e dizemos, meu Deus, eu quero me livrar dessa pessoa, meu Deus, me leve para um lugar de paz, me tire daqui porque aqui não quero ficar mais. Com o passar do tempo, em outro local, você se depara com outro tipo de pessoas, porque compromisso espiritual não deve ser adiado, tem que ser cumprido. Ele dá uma pausa, daqui a pouco retorna novamente de onde parou, você tem que continuar porque o mundo evolui, tá certo? E aí você passa por tantas situações que no nosso linguajar, que difícil, evita essa palavra, difícil não, novos desafios, desafios a cumprir, a seguir, desbravar, com muita luta, com muita paciência, nós chegaremos lá. Isso é certo, eu falo isso pro meu filhão, hoje é aniversário dele, o Juan Lucas, tá jogando bola, eu falo, olha, encare tudo como um grande desafio e aprendizado. Todos esses parceiros que você está jogando no seu futebol são compromissos espirituais que você tem com eles, que uma vez que um vizinho do quarto dele mora num país em guerra, estava sofrendo muito porque lá não poderia retornar e caiu em profunda depressão e tristeza porque não sabe que seus pais estão vivos ainda. E também não pode visitá-lo por 2 anos devido à guerra que acontece lá. E o Lucas disse, vamos fazer uma oração juntos no Evangelho no Lar, que meu pai faz lá em casa. Fez junto aquela oração no lar, e ele foi traduzindo ali junto com outro parceiro dele, foi falando, ele foi ali alimentando ele novas esperanças, e hoje ele se encontra uma pessoa mais feliz, saiu da depressão, então ele proporcionou àquele parceiro um novo caminho, novo entender, que não podemos desanimar jamais de grandes desafios, compromissos espirituais que nós temos com o nosso redor, com a nossa família, com os nossos filhos. Mas antes de nós prosseguirmos com esse assunto muito interessante, eu vou chamar você na prece. Eu sei que você está esperando, falou assim, bom dia, vamos lá, vamos fazer oração, que o Júlio de Jesus, Júlio de Jesus, ele faz a nossa oração todo dia, eu espero, todos os dias para dormir, antes de dormir,
eu faço aquela oração maravilhosa. Ou então muitos falam assim, eu estou indo trabalhar, bom dia, eu quero ouvir aí a prece, estou no meu carro que eu estou ouvindo, eu estou com o meu fone de ouvido, estou escutando e eu fico muito feliz com essa prece. Você gosta das nossas preces? Qual prece você gosta mais? Escreve embaixo, eu gosto da prece do amanhecer, eu gosto da prece da família, né? Eu gosto do Pai Nosso, da Ave Maria, São Bartolomeu, Anjo Gabriel, tem várias orações, né? Então você deve gostar de algumas. Eu sei que muitos gostam da prece do amanhecer, que é essa que o Júlio todo dia ele faz aqui. Eu gosto da prece do anjo de guarda, da prece da família eu gosto bastante. Do perdão, então, eu gosto muito, além das outras que são maravilhosas. Para de falar demais, bom dia. Vamos lá, a prece maravilhosa de hoje. Vamos ver aqui, gente, uma prece muito... gente, olha só, antes da prece, hoje... a entidade espiritual que traz uma mensagem boa, Igor Romanov, tá certo? Ele traz aqui, pense em quem você é e no que você deseja se tornar. Gente, escolhas constroem destinos espirituais. Vai brincando pra você ver, vai achando. Vamos abrir aqui uma... gente, olha assim, poema Tudo Passa, é uma prece. Vamos então... essa prece maravilhosa, fechar os seus olhos, pensar aí no seu anjo de guarda, entrar no teu silêncio de alma, parar um pouco, dar uma pausa e assim levar o seu pensamento ao mais alto. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas certamente passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está tão longe passará também. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme deste navio. E segue com o olhar sereno de que guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ela sabe que a Terra chegará a porto seguro porque essa é sua destinação. Assim façamos nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos sempre em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Gente, é muito bom, mas fiquei até emocionado. É muito bom, gente. Tudo passa. Às vezes, a pessoa está passando um grande sofrimento. Sabe o que você fala para a pessoa? Olha, meu irmão, tudo passará. Tudo vai passar. Falei isso para minha família. Minha sogra estava triste lá, que meu neto dela, meu filhão, foi lá para a Europa jogar futebol e o outro meu cunhado perdeu o carro, ficou chateado, e uma amiga minha também chateada porque perdeu o serviço, perdeu o trabalho, muito triste. Aí eu falei assim, gente, tudo vai passar.
tudo passa. E passa mesmo. Demora um pouquinho, às vezes, mas passa. A página vira, vem novos caminhos, novos horizontes, tudo vai passando pela vida, mas você está aí na sua casa, você está aí, feliz, como um dia de hoje, nesse domingo maravilhoso, nesse domingo encantador, dia de domingo, dia de visitar a família. Eu adoro visitar a família. Tudo passa, gente. Tem que aproveitar o momento, tem que aproveitar o instante, viver o agora, tá certo? Viver em família, viver bem. Você pode visitar sua família? Pode? Então visite, vá ao encontro deles, porque amanhã eles partem para o plano espiritual. Passou o tempo. Tem muitas coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Muitas pessoas perguntam assim, ô Wilson, bom dia, você arrepende de alguma coisa que você não fez? Eu falo, arrependo sim, tem muitas coisas que eu devia ter feito e eu não fiz. Tantas pessoas que eu falei que ia visitar e não visitei, partiu para o outro lado de lá. Ficou a desejar, você criou uma ligação. Ficou devendo favor, tem que pagar isso com caridade agora, tá certo? Tem que aproveitar o momento, porque tudo passa, gente, tudo vai passar. Pode ter certeza, nenhum sofrimento é eterno, e não é mesmo. E hoje, gente, nós temos aqui a palavra do Igor Romanov. Olha só, ele traz aqui uma mensagem muito interessante. Pense em quem você é e no que deseja se tornar. Cada espírito nasce em um núcleo familiar com o propósito de aprendizado, fortalecimento e evolução. Nada é por acaso, especialmente os laços que nos sustentam. Vamos ouvir a palavra do nosso irmão Igor Romanov. É com você, irmão. Pense em quem sois. Pense naquilo que tu quer. E acredite, ajuda sempre tem. Tu nasceu num ciclo de espíritos afins, para que tu encontre ali entendimento, harmonia, para que ali um ajude o outro. A vossa família. Tu tem tempo para a sua família? Tu já parou para ouvir aquele senhorzinho de cabelo branco, que parece ser chato muitas vezes, repetindo histórias de um tempo distante? Tu já parou para ouvir a história de vida dele? É o seu passado lá atrás, uma experiência valiosa. Tu já conhece a história dos seus pais? Tu sabe o que os seus pais já fizeram para que tu tivesse um teto, para que tu tivesse a roupa, para que tu tivesse o sapato que tu está a vestir? Muitos não conhecem, muitos não valorizam, outros ficam a falar. Eu agora, meu pai se sacrificou, teve uma vida miserável. Eu agora vou dar tudo que eu não tive para meus filhos. Vou dar tudo. Verdade. O que teu pai te deixou faltar? Quantas vezes ele esteve ali a te acarinhar, mesmo que aparentemente tu tinha uma roupa surrada? Ele te faltou? Muitos dão aos filhos essas tecnologias, os celulares, os carros, viagens. E aonde estão eles? Onde estão os pais? Estão num cartão de crédito? Estão numa passagem? Estão num carro? Essa é a diferença de um espírito vencedor. Ele tem alicerce, ele está pronto para vencer toda e qualquer dificuldade. Ele está pronto para se sacrificar. Mas se tu começa a oferecer facilidades, ele está pronto a falir. São fórmulas simples de tu enxergar a vida. As dificuldades nunca são para te parar. São para que tu observe uma força que tu tem e se prepare para superá-la. Os que estavam lá atrás e deixaram a ti essa condição, para que tu soubesse valorizar plenamente e fosse buscar algo mais valioso. A riqueza que eles deixaram para ti, tu vai levar. Não essas que vão ficar cá, que a ferrugem vai comer. Escolhas sempre farão a diferença em vossa vida. Preste atenção nas escolhas que tu faz, em tudo. Das pessoas que andam contigo, o que tu quer.
para que tu faça e se prepare e entenda. Tu pode, como diz nosso amigo Acá, se tu quer, tu pode, tu consegue, tu realiza. Tu quer? Nós ajudamos tu verdadeiramente a alcançar. Basta disciplina, basta um verdadeiro querer, basta se olhar no espelho e se ver, e vai encontrar. Tenha certeza disto. Que a luz de nosso Senhor sempre brilhe, fazendo com que tu sempre faça as suas melhores escolhas. Gente, Igor Romanov trazendo grandes ensinamentos espirituais para nós. Ele trabalha com o nosso irmão aqui, o José Rissato, né? Que já canaliza essas mensagens espirituais. Eu pergunto para o José Rissato, você lembra do que essa entidade disse? Não lembro. Por isso que a gente grava para ouvir depois. Então ele coloca em prática, né? Falando sobre a família, tá certo? Viver com a família. Eu lembro isso aqui que ele está dizendo aqui. Faltava poucos meses para o meu avô partir para o lado espiritual. E minha avó foi na sequência. E aí, eu fiz uma visita. Levei um violão, toquei muitas músicas raízes sertanejas, lá em Quatro Marcos, depois de Castros, depois da cidade da Dani e Vanessa, que está aqui conosco todos os dias. Né, Dani? Forte abraço. E aí passei lá 2 dias, né, com eles, o dia todo. E contando história, e comendo manga lá no quintal, sentado no banco de madeira, cadeira de palha, ouvindo as modas de viola, cantando música. 2 dias enchendo o saco do meu avô. Ele contou tantas histórias legais e também troquei ideia com ele, com a minha avó. Foi o dia todo tomando café, bebendo chá, comendo bolo e dando bom dia o tempo todo. E aí passou acho que pouco tempo, poucos meses, ele veio a falecer, porque já estava no fim da vida, quase 90 anos, já estava doentinho, né? Mas aqui veio um alívio para mim de ter da minha parte, de ter compartilhado, de ter passado aqueles dias com eles. Eu fiquei gratificado, porque ele chegou ao fim, mas ele levou muitas coisas boas de nós aqui na Terra. Então passei esse dia com eles, lá dos meus avós, né? Tem quase 20 anos já isso aí. E eles partiram, mas eu pude proporcionar para eles 2 dias de alegria, cantando as músicas que eles gostam, as histórias. Foi maravilhoso, meu avô, minha avó, onde quer que vocês estejam, meu abraço, meu beijo. O seu neto, o Wilson Lemos, o bom dia, certo? Então, Igor Romanov vem falar sobre isso, né? Você compartilhar com teus filhos, você viver o momento, você estar presente. Eu perguntei pro Lucas, tá tudo bem? O que você quer conversar com o pai? Quer falar alguma coisa? Como é que tá os treinos? Como é que tá a namorada? Tá tudo bem, pai, tá tranquilo. Por enquanto tá tudo tudo sob controle, tá ótimo. Falei, então vamos tomar um sorvete ali com o pai. Peguei a moto, fui tomar um sorvete com ele. Ficamos batendo papo, conversando. Foi muito bom, foi maravilhoso. E essas coisas sempre estou fazendo. Então você vai compartilhar. Lá no grupo da família, todo dia eu coloco lá, bom dia, tia. Aí eu ponho um bolo de café, coloco uma música raiz lá que eles gostam. Bom dia, abençoe meu tio, minha tia. Põe o nome, no aniversário eu ponho o nome, boto um bolo lá, coloco o nome. Então, de certa forma, a família toda faz a mesma coisa. Me copiaram, né? Falaram assim, vou fazer igual o Wilson, vou colocar aqui um bolo e botar o nome embaixo. Parabéns, tio, parabéns, tia. Então, você está compartilhando com a família. Quando você começa a fazer muito isso, você incentiva os outros. Então, isso chama-se compartilhar no grupo. Aí vem aquele falatório no grupo, né? O pessoal gosta demais da conta, conta piada, e põe música, e a gente fala de tudo. É muito bom. E aí, você compartilha. É isso que vai ficar. Essa alegria, esse momento. Quando você partir para o outro lado de lá, chegar do outro lado, vai falar assim, eu devia ter feito, não fiz, agora passou meu tempo na Terra. Aí você vai viver o quê? O reflexo do que você viveu aqui. Você tem crédito lá? Não tem? Você fez uma cama boa para dormir lá? Não fez, não? Eu dormi em cama de madeira. Meu Deus do céu. Não pode, né? Tem que prestar atenção no momento, não pensar só em si. Eu só penso em mim e o resto que se dane. Não pode, gente. Eu estava assistindo um filme ontem, muito interessante, um time de 5 jogadores, 6 jogadores, estava de mal dos outros, o time não andou. Aí depois que o técnico conversou com todos eles, explicou a importância da união, do elo naquele grupo, aí o time ganhou, venceu, somos família, estamos juntos, venceram. Não pode ter, gente, essas diferenças no lar,
no trabalho, na família. Senão aí é o quebra-pau, e briga, é o xingamento, e aí vira aquela confusão no grupo. Tá cheio de gente no grupo aí, ixi, que vira aquela confusão, um fala com o outro, sai do grupo. Não é não? Tô falando pra você que é assim, mas não pode, né? Você tem que dar o exemplo. Dá exemplo, coloca música boa, coloca oração, ninguém liga, mas você vai colocando. Uma hora o pessoal vai falar assim, eu vou colocar também. Eu passei muito tempo colocando, aí o pessoal não colocou nada, eu peguei e larguei de colocar. Passou uns dias e falou assim, cadê o Wilson? Cadê você não dá mais bom dia para no grupo? Tá acontecendo? Aí chamei todo mundo na conversa e falei assim, então cada um vai botar uma coisa. Aí vira aquela alegria no grupo, né? Acabou a confusão, acabou o desentendimento, tá certo? Essa nossa mensagem dando tudo isso a entender, nosso irmão Igor Romanov. Gente, vamos agora para o Livro dos Espíritos. Pergunta. Eu falei, nossa senhora. Olha só, Igor Romanov. Não, Igor Romanov já foi. Livro dos Espíritos, pergunta 119. 119. Gente, é muito importante esse livro. A gente vai para essa pergunta. Criou Deus espíritos que permanecerão perpetuamente no mal? Será que criou todo mundo, todos os espíritos, tudo no mal? Eita, a resposta, não. Criou o simples e ignorante, tudo está a zero. Destinados a progredir. Todos se tornarão perfeitos, pois essa é a vontade de Deus. Gente, tudo caminha, tudo caminha. Demora milhões de anos. Porque o ser humano é cabeçudo, rapaz. É cabeçudo, é duro. Tem uns que dá vontade de pegar, nossa, mas não pode. Não pode, pensamento ruim não pode. Tem que fazer oração, fazer prece, desejar sempre o bem. Mas tem uns cabeçudos, não vai, viu? Não vai. Dentro da família são os piores. É o compromisso. É o compromisso espiritual que a gente lá atrás, antes de nascer, de reencarnar, escolhemos. Então, o que você está vivendo hoje, você escolheu isso hoje, você está vivendo. Você escolheu a família, o pai, a mãe, os irmãos, até os vizinhos. Por isso tem que vizinho difícil, não tem? Lá perto de cá tem um vizinho doído, rapaz, difícil. Mas tanto a fazer oração e prece e pedir, ele ficou bom. Prece da minha família, largou a confusão, ficou bom. Falei assim, a prece venceu, o amor venceu. Demorou uns 5, 6 anos. Nessa luta, o vizinho barulhento, e fala alto, e xinga. Hoje tá suave. Acho que até eu penso até que morreu. Aí vim quando eu bato lá, ô vizinho, tá vivo? Tô. Tô vivo, bom dia, tô vivo, tô aqui. Obrigado pela visita. Viramos amigos. É assim. Mas foi 5, 6 anos lutando. Certo? Gente, agora nós vamos para quem é? O Paulo de Moraes, o homem que estuda demais. É com você, meu caro irmão e amigo de sempre, Paulo de Moraes. Estou aqui de volta e, como vocês podem perceber, o Júlio ainda não me trucidou por causa do tempo que nós gastamos aqui nos programas anteriores aí, com o nosso estudo. É que há umas figuras que precisam ser bem trabalhadas, né? Para que a gente possa entender bem essa personagem, esse lugar, esse nome, enfim, que aparece na Bíblia. Hoje nós vamos falar de um dos filhos de Noé, talvez o mais novo, Cã, ou, como alguns dizem, Cão. É possível que o nome signifique crestado ou preto, sendo esta qualidade peculiar aos povos tidos como seus descendentes. E esses povos são os assírios, os babilônios, os cananeus, os sidônios, os egípcios e os líbios. Os descendentes de Cã, ou Cão, em geral foram muitas vezes uma raça marítima e mais depressa podiam ser civilizados do que os seus irmãos pastores das outras duas famílias. Os primeiros grandes impérios da Assíria e do Egito foram fundados por eles, e muito cedo as repúblicas de Tiro, Sidom e Cartago se distinguiram pelo comércio desse povo, mas também mais depressa viram a sua decadência. Você quer saber quais as outras famílias que falamos agora há pouco? Os filhos de Noé
eram Sem, Cã, Jafé. Cã talvez seja o mais moço, mas não há uma precisão nessa informação. Sem e Jafé, que eram voltados ao pastoreio. O Egito, que era uma das primeiras nações, vamos continuar aqui, tornou-se a última e o mais humilde dos reinos, tendo estado sucessivamente sujeito aos descendentes de Sem e de Jafé, e o mesmo acontecendo com outros ramos da descendência de Cão. A referência que se faz em Salmos à terra de Cão, esse país assim designado, terra de Cão, é o Egito. Já no primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 4, a significação é talvez a dos antigos cananeus. O livro de Gênesis narra que Cã faltou com respeito ao pai Noé e foi amaldiçoado por ele. Você pode conferir essa história, interessante história, que nós já conversamos aqui quando falamos a respeito de Noé. Você há de se lembrar. Se não, busca aí nos nossos programas aqui, Noé, e você vai se recordar desse episódio. Combinado assim? Então, por hoje é isso. Nós vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Até lá e aquele fraternal abraço. Muito bem, homem que estuda demais, Paulo de Moraes, que mora ali em Pouso Alegre, é voluntário do templo, viu? Sujeito bom, aposentado, trabalha na área de comunicação, estudou para advocacia, lê Bíblia todo dia e estuda tudo. Obrigado, meu amigo Paulo de Moraes. Gente, olha só, eu vou ficando por aqui, mas vou dar um recado para vocês. Essa frase de encerramento. Família é a escola da evolução e as escolhas constroem o destino. Valorize as raízes, fortaleça o caráter. E lembre-se de que a verdadeira riqueza é aquela que acompanha o espírito, sabia? Que a luz divina conduza sempre suas decisões. Vamos pensar positivo, gente. Vamos olhar para frente, gente. Larga de olhar para trás. Vamos fazer amizade boa. Vamos dar bom dia com alegria. Para com essa cara feia, arruma o cabelo, passa o perfume com uma roupa boa. Sai para a vida, viva a vida enquanto pode. Dá bom dia para todo mundo, chama o pessoal para tomar um café na sua casa, faz uma macarronada boa nesse domingo que nem hoje aqui, ó. Faz um chabão com café e bolo, chama o povo, fala assim, vamos tomar um café lá em casa. Lá em casa, todo domingo foi um café bom lá. Opa, o Júlio teve lá, o Júlio, sabe o Júlio aqui? Teve lá um domingo, teve lá em casa, sábado, foi sábado, que dia que ele foi lá? Hoje é domingo? Foi no domingo passado ele teve lá em casa, à tarde. Falar para você, viu? No feriado ele teve lá, foi isso mesmo, feriado. Feriado de carnaval. Tomar café com bolo lá, e chamei minha sogra também, minha sogra chamou lá uma amiga dela e ficamos lá batendo papo, entendeu? É assim, a gente sempre faz esses encontros lá em casa, tomar café, dar bom dia, comer bolo de fubá com erva doce, com cravo. A Cristiana não gosta não, mas ela faz separado o bolo dela, eu falo, põe cravo no meu bolo de fubá, hein? Bota erva doce aí no bolo de fubá, ela pega pão. Eu gosto, eu adoro. Minha mãe que sempre faz isso, né? Uns arroz doce bom, saudade não vai dar conta. Arroz doce de mamãe lá de Cuiabá. Ô mãe, o que foi isso? Ela prepara aquele arroz doce bom, hein, que eu gosto dele quente. Cuiabá me espera, tá certo? Gente, aniversário de quem hoje? Deixa eu ver aqui. Olha, aniversariante. Coloca a música de aniversário aí, meu povo. Isso, parabéns pra você. Nessa data. Isso, tá a música de fundo aí, ó. Tão querida, família. Isso, maravilha. Aniversário do cigano Igor Romanov, que teve reencarnado na Terra, agora está no plano espiritual. Mas bom dia, se comemora aniversário de espírito? Claro, quando você faz aquela comemoração, lembrar dos momentos bons, eles lá no plano espiritual sentem essa energia, falam, poxa, eu fui bom na Terra, por isso que eu estou recebendo esse amor. Então eles sentem, porque eu perguntei isso para uma cigana espiritual, em espírito, perguntei para ela, trabalha com a Andréia,
Eu falei, como é que eu te dou uma rosa? Você não consigo te ver, não sei. E ela falou assim, quando você acolher a rosa ou comprar, pensa em mim, vai no teu altar, bota o meu nome, coloque lá com amor. É como se você estivesse entregando pessoalmente, eu vou sentir essa vibração sua. Eu falei, ela falou, porque eles vivem da essência, eles vivem do amor. Então quando você canta parabéns com a entidade espiritual, eles sentem esse amor, te acolhe, é bom demais, gente. Quem não quer ser lembrado? Espírito é a mesma coisa, quer ser lembrado quando viveu na Terra, não quer ser esquecido, né? Não pode ficar lembrando, morreu, não é assim, né, gente? Vive em espírito, o corpo fica na Terra, mas você vive na verdadeira morada, certo? Também o Fabrício, filho do Rafael que trabalha conosco, pequenininho, 9 anos, tá fazendo aniversário também hoje. Fabrício, é o nome italiano. E o Juan Lucas, lá de joga bola, tá lá na Croácia jogando bola, numa cidade chamada Slatina. O frio tava 4 graus negativo ontem. Ele falou, pai do céu, aqui tá muito frio. Mas eu tô acompanhando aqui o Madrugada com Deus, acompanho de vez em quando a live do Gilberto, ele estava presente. Ele falou, aqui tá frio demais da conta. Ele mora lá, né? Tá jogando futebol lá. Esses 3 aniversariantes, e mais você também que tá aniversariando conosco hoje. Parabéns a todos os outros aniversariantes, tá certo? Eu vou ficando por aqui e avisar que hoje é domingo, 22, amanhã atendimento na Casa de Maria, segunda-feira de manhã e de tarde, terça-feira também de manhã e de tarde, quarta assim por diante. Estamos aqui, juntamente com você. Tivemos atendimento espiritual em várias partes, em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo também, além das terapias que nós estamos tendo na Casa de Maria, certo? Você já passou por uma terapia? Não passou ainda? Aproveite, tome um reiki, faça o cone auricular, passe pela cromoterapia. São energias, são terapias que vai controlar a energia do seu corpo, 7 principais chakras do seu corpo, onde você respira, onde você fica feliz. Tudo isso são pontos energéticos que vai equilibrar suas emoções e também a saúde física do teu corpo e também do espírito. Por isso que é importante o passe magnético, a oração na igreja é importante, a missa é importante, o evangelho no lar é importante, as terapias são importantes, os mantras são importantes, né? As meditações são importantes, uma academia é importante para você melhorar o seu metabolismo, a caminhada concentrada ali também é importante, orar é importante, rezar também é importante, ouvir uma boa música também cura a sua alma. Então tem várias ferramentas no mundo que Deus deixou. Basta você sair do sofá e falar assim, hoje eu vou para a vida, hoje eu vou melhorar a minha vida. E você melhora quando você quer. É a fé que materializa, certo? Nós vamos ficando por aqui. Eu vou tomar minha água, espera um pouquinho. Junto comigo assim, ó. Salve Jesus e salve nossa Mãe Santíssima. Muito obrigado.